Olha, o grande problema empregatício no Brasil, eu pude detectar isso, é que a maioria das prostitutas dos exploradores sexuais se casaram com os empresários. Se elas não casaram, elas tiveram filhos, certo? Elas tiveram filho. E quando elas têm filhos com os empresários ricos, elas sabotam os... Se ele já tinha filhos, os filhos são sabotados e até mortos, para os filhos da prostituta se tornar a única herdeira ou dominante das empresas. Então ele começa a sabotar a família toda para que a prostituta ou o filho da prostituta se torne donos daqueles patrimônios todos. Entende? E aí ela se torna acionista da empresa. Isso aí levou uns 30, 40 anos para isso acontecer. Quando você é empregado na empresa da prostituta, você vai ter problemas. Por quê? Porque ela, parte do vínculo empregatício de uma prostituta, ela tem que empregar as pessoas que o cafetão designar, que a empresa não é dela, é do cafetão, porque foi ele que botou ela casada com um empresário rico. Então ela tem que empregar quem o cafetão mandar que ela empregue. E dentre essas pessoas tem prostitutas, filhos de prostitutas, os parentes da prostituta e criminosos assassinos que vão usar aquele vínculo empregatício como álibi. Então, quando eles abrem vagas de emprego dando uma ideia de livre concorrência, né? Mas não é tudo carta marcada. Se você for empregada, é para tirar o aspecto de que eles só contratam carta marcada. Por isso que eles publicam em jornais e tudo mais, mas a empresa é toda de gente conivente. Aí eles abrem vagas e deixam algumas pessoas externas entrarem. Foi nessa que eu fui empregada em algumas empresas. E ali você fica no meio das prostitutas, ninguém fala nada do corporativismo. Mas aí você é sabotada, eles implicam com você, você fica, nossa, eu tô trabalhando para a empresa, fazendo tudo direito, parece que eles querem que eu erre, estão forçando, né? Então eles provocam situações para que eles possam te demitir e dar alegação. Não, ela não era boa funcionária, entendeu? Errava muito. E aí te demite nessas condições, para tirar o estereótipo de que aquela empresa só entra com passa, só pode prostituta na empresa, porque normalmente eles contratam matadores de aluguel para ser garçom, uma série de funções. E esse matador de aluguel, ele precisa desse vínculo empregatício, que é o álibi dele, porque quando ele sair da empresa para cometer o homicídio, o sósia vai ficar na empresa. O sósia vai ficar na empresa. Inclusive a digital, para a câmera de segurança, eles modificam a digital para a digital do sósia. Então o sósia começa a circular e ser visto em câmera de segurança, porque os matadores de aluguel também têm sósias. Por isso que normalmente assassinos de policiais e delegados trabalham em padarias, são garçons, normalmente são essas funções, porque ele quer ter contato com os policiais, e normalmente são eles que levam as prostitutas para os policiais. Quando ele vai cometer um homicídio, a execução de policial, o sósia fica passeando com as prostitutas, nas mesmas condições que ele, usando as mesmas vestes, engana a câmera de segurança. Eles não desaparecem. Esses da Harley Davidson usavam aqueles aparatos todos para isso, porque quando ele saía de Niterói, na clandestinidade, ele deixava o sósia vestindo aqueles aparatos todos, que cobrem o rosto, cobrem o corpo todo, e você não detectava a ausência dele. Então, tem uma execução de um policial, e nesse dia, o Rodrigo Ferreira Wilson não estava em Niterói. Estava exatamente no local onde o policial foi executado. Uma suspeita, né? Então, eles não deixam que recaia essa suspeita, e normalmente não recai por causa dos sósias. Os matadores de aluguel estão trabalhando nas empresas. Então, você entra sem saber,
E o sósia circula na empresa, mas só entre os coniventes. Então, se eu estou numa empresa dessa e vejo, epa, eu digo pro delegado, não era ele. Parecia muito com ele, mas não era. Ele se ausentou no horário exato que o policial foi assassinado. Quer dizer, uma pessoa como eu na empresa que fala dessa forma e que tem visão e que eles não escapam da minha visão, dá problema para eles. Por isso que quando a gente entra nas empresas, logo eles implicam, vai dar aqueles problemas todos. Quando você consegue o emprego? Porque as empresas contratam matadores de aluguel. E a maioria das empresas hoje praticamente são dos exploradores sexuais. Casou com uma prostituta, o homem tá lá deslumbrado com a prostituta, casou com as prostitutas, tudo que é dele vai ficar à disposição do cafetão. Se ele não casar com a prostituta depois de fazê-la viúva, que a maioria faz isso, casa com a prostituta e fica administrando os bens dos homens.